E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou continuar falando sobre expressões algébricas, mais especificamente como multiplicar e dividir letras. No vídeo passado eu falei sobre soma e subtração. Quando aparecem somas e subtrações envolvendo letras em uma expressão algébrica, como que a gente faz para simplificar ou para somar, esses termos nos quais aparecem essas letras. Aqui a gente vai falar do caso da multiplicação e da divisão. Tá? Mas antes disso, vamos lembrar um pouquinho sobre essa questão das letras, na matemática. Uma letra ela sempre é usada para representar um número que a gente desconhece, a gente conhece talvez alguma propriedade dele, ele é um natural, é um inteiro, é um racional, é um número real, então, mas a gente não sabe quem ele é, então nós usamos uma letra para denominar esse número, certo? As letras são chamadas de incógnitas ou variáveis, então daqui para frente eu vou chamá-las de incógnitas. Porque, como a própria palavra diz, ela é um número que nós não sabemos qual é, certo? Então, uma incógnita, tá? Qualquer letra pode ser usada para representar um número. Eu vou usar aqui x, como vocês podem ver, já coloquei algumas coisas aqui, mas poderia ser a letra A, a letra B, a letra C, a letra Y, a letra Z, pode ser qualquer letra, tá? Beleza, o que nós precisamos saber para multiplicar e dividir essas incógnitas em expressões algébricas são o significado do que é uma potência, a gente precisa entender a definição de potência e nós precisamos também saber algumas regras de potenciação. Se a gente souber isso, a gente não vai ter maiores dificuldades para fazer contas com as letras nas expressões algébricas. Tá? Então vamos ver aqui. Bom, o que é uma potência? X elevado a zero, uma incógnita, que eu estou chamando de x, poderia ter usado outra letra, mas aqui vamos com x mesmo. X elevado a zero é igual a 1 se o x for diferente de zero, ou seja, nesse caso o x não pode estar representando o zero, porque aí eu vou ter uma indeterminação, eu até falei sobre isso lá no blog, mas em qualquer outro caso x elevado a zero é sempre igual a 1. X elevado a 1 é o próprio x, x ao quadrado é x vezes x, então sempre quando aparece produtos ali de fatores iguais, x vezes x, x ao quadrado. E essa mesma ideia se repete, x elevado a n é x vezes x com n fatores. É um produto de n fatores, todos iguais a x, certo? Então, outros exemplos, x ao cubo, que é x elevado a 3, x vezes x vezes x. Aqui nós temos o expoente, que fica aqui em cima, o x é a base, certo? E essa conta aqui é a potência, Então é isso, x elevado à quarta potência, então é x vezes x vezes x vezes x, certo? E assim por diante. E temos algumas regrinhas importantes de potenciação. Aqui eu coloquei só 3, essas aqui, não vou dizer que são as mais importantes, porque parece que as outras não são, São também. Mas essas 3 aqui com certeza são as mais utilizadas, Então, a gente precisa sempre lembrar que se eu tenho a mesma base, a mesma incógnita como base de uma potência, eu multiplico aqui essas potências, eu vou somar os expoentes, x elevado a n vezes x elevado a m é igual a x elevado a n mais m, eu somo os expoentes. Se eu tenho uma divisão, eu faço a subtração dos expoentes, x elevado a n sobre x elevado a m é x elevado a n menos m, certo? O expoente de cima menos o expoente de baixo. E no terceiro caso aqui nós temos a potência de potência, É o x elevado a n, tudo isso elevado a m. Isso aqui é igual a x elevado a n vezes m. Se nós dominarmos essas regras aqui e entendermos o que é a potenciação, o que é uma potência de uma incógnita x, como está aqui, nós não vamos ter problemas em fazer simplificações de expressões algébricas, tá? Então é isso aí. Então fica aí no vídeo, eu vou apagar aqui o quadro, vamos fazer alguns exemplos para aplicar essas coisas e simplificar algumas expressões algébricas. Retomando aqui, vamos ver agora alguns exemplos. Coloquei 4 exemplos aqui, por enquanto só de multiplicação, aí depois a gente vê alguns de divisão, tá? Vamos lá. Nesse primeiro aqui, eu tenho 3x vezes 4x. O que eu faço para multiplicar? Como que eu faço essa multiplicação? Bom, os números você vai multiplicar entre eles mesmo, 3 vezes o 4 e o x vezes o x. Então, não é necessário, mas só para organizar, dá para a gente mudar a ordem dos fatores aqui nesse produto, porque a multiplicação é comutativa, Então dá para a gente escrever assim, 3 vezes 4 vezes x vezes x. Dá para a gente escrever assim. Bom, 3 vezes 4 é igual a 12.
E x vezes x é igual a quanto? Aí que entra as regrinhas das potências, né? Ó, x vezes x. Aqui eu não tenho nenhum expoente, aparentemente, né? Mas na verdade tem um 1 aqui e outro 1 aqui. Então quando eu multiplico potências de mesma base, somos expoentes, né? Então eu vou ter x elevado a 1 mais 1, que é igual a 2, então eu vou ter 12x ao quadrado, certo? Então multiplica os números e com as letras você vai escrever na forma de potência. Você vai agrupar elas como uma potência, de acordo com os expoentes que já aparecem, né? Então aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho meio, certo? Não tenho outro número aqui multiplicando x, então aqui eu vou continuar com o meio, certo? E aqui eu tenho x ao quadrado vezes x ao cubo. Então, mesma base, né? O que eu faço com os expoentes aqui nessas potências? Eu vou somar 2 mais 3, 5. Então, simplificando aqui é meio vezes x à quinta potência, né? Beleza, vamos seguir aqui. Bom, o próximo exemplo é um pouquinho diferente, né? Você pode ver que apareceu uma letra a mais aqui, um y, né? Então, quando eu tenho outras letras, o que eu faço? Bom, os números multiplicam os números e as letras iguais se multiplicam, né? E nessa história se multiplicam para usar as regras de potência, né? Depois você vai colocar cada uma com a sua respectiva potência e elas multiplicadas. Então vai ficar assim, ó. Aqui eu posso trocar de ordem também para ficar uma coisa mais organizada, né? Vou fazer isso aqui, ó. Então vou colocar o 4 aqui na frente, não tem nenhum outro número para multiplicar. Vou colocar em sequência onde aparece x, então aqui eu vou ter um x ao quadrado vezes um x, que está aqui, vezes o y ao cubo, né? Só mudei a ordem aqui, né? Não fiz nada ainda para simplificar de fato, né? Então, olha só, 4 está aqui, beleza? Não tem outro número para multiplicar, vai continuar aqui. X ao quadrado vezes x, mesma base, soma os expoentes, né? Aqui eu tenho 1, né? Lembrando que não tem ninguém aqui, né? Então é o 1, né? A gente despreza o 1 quando ele aparece aí, né? Mas tem que lembrar disso. 2 mais 1, 3, então eu vou ter aqui, ó, x ao cubo vezes o y ao cubo. O y ao cubo, pode perceber que ele continua sendo o y ao cubo, né, em cada passo que eu fiz aqui. Por quê? Não tem outro y para multiplicá-lo, certo? Então eu junto os x, junto os y, se tivesse z, juntaria o z, se tivesse outra letra, juntaria também assim. Então eu vou juntando as letras iguais, formando potências delas, e depois eu multiplico as potências que eu encontrei de cada letra, certo? Igual está aqui, ok? 4x ao cubo, y ao cubo. Beleza. Esse último aqui, como que nós fazemos? Mesma ideia, multiplicamos os números, olha só. 4 vezes 5, 20, 20 vezes raiz de 2, 20 raiz de 2. Então vamos colocar aqui, 20 raiz de 2. Beleza. Vamos para as letras agora, ó. Tem o x e y também. Aqui, ó, eu tenho um x. E aqui eu tenho um x ao cubo. Tem mais algum outro x? Não tem, né? Aqui eu tenho expoente 1, aqui expoente 3. 1 mais 3, 4. Então aqui vai ficar x à quarta. Vamos para o y agora. Eu tenho esse y aqui e esse y aqui. Y ao quadrado vezes y. Somos expoentes. 2 mais 1, 3. Então y ao cubo. Certo? Y à terceira potência ou y ao cubo. Então está simplificado, né? Então em produtos assim de números e letras, né, é assim que nós fazemos. Nós agrupamos as mesmas letras, escrevendo elas na forma de potência e pegamos as potências dessas letras e multiplicamos depois. E é assim que fica. Se aparecessem outras letras aqui, um Z, um A, alguma outra coisa, seria feito da mesma forma. Tá? Então é assim que a gente simplifica, né, e reescreve cada expressão aqui de uma maneira mais enxuta, certo? Beleza, vou apagar aqui e vou fazer outros exemplos agora envolvendo divisão, tá? Vamos lá. Então, vamos ver agora alguns exemplos com divisão, né? Como que a gente faz esse daqui? 2x ao cubo sobre x ao quadrado. Bom, esse daqui, esse primeiro, eu vou fazer ele detalhado, tá? Só para a gente entender o que acontece. Olha só. Aqui eu tenho 2x ao cubo em cima, né? Então ficaria assim, ó, 2 vezes x vezes x vezes x, que é a definição de x ao cubo, né? Embaixo fica x vezes x, né? Então eu vou fazer o que aqui? Dá para cancelar quantos x eu tiver em cima com o x que tiver embaixo, né? Então, ó, esse aqui dá para cancelar com esse com esse, sobra somente 2x, né? Então essa é
a simplificação. Uma outra forma de ver é aquela regrinha que eu coloquei no começo do vídeo, né? Eu tenho x ao cubo, x ao quadrado. Então isso vai dar x elevado a 3 menos 2. 3 menos 2 é igual a 1. Então olha só, 2 vezes x elevado a 1, que é o 2x, certo? Bom, para os outros, nós seguimos o mesmo raciocínio, mas aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Ó, nesse caso aqui, eu tenho o expoente 3 maior que o 2, então a potência com o maior expoente está em cima, né? Aqui acontece o contrário, ó. X a quarta, x a sexta. Esse aqui eu vou fazer detalhado também para a gente ver o que acontece, ó. Então aqui eu tenho 8x vezes x vezes x vezes x. E aqui eu tenho x a sexta, né? Que é x vezes x vezes x vezes x vezes x. Acho que tem 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 vezes mais um x, né? Então como vai ficar isso aqui, ó? Vamos cancelar aqui, ó. Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Sobrou somente 2, né? Dois fatores de x ali. Então, em cima aqui não sobrou nenhum x, sobrou só 8. Embaixo eu tenho x ao quadrado. Então, ficou dessa forma aqui, 8 sobre x ao quadrado. Então, você pode usar essa ideia sempre para simplificar as divisões, né? Então, quando o número de cima é maior, você tem aqui 3 menos 2. 1, o número de cima é maior, vai ficar em cima, x em cima. O número de cima é menor que o número de baixo, dá para você fazer isso, ó. Eu tenho quanto que vai sobrar aqui, né? 6 menos 4 vai sobrar 2, mas como o de baixo é maior, então vai ficar embaixo, certo? X ao quadrado, 2, né? Ó, 6 menos 4 igual a 2, ok? Daria para usar a mesma regra que a gente usou aqui, ok? Fazendo x elevado a 4 menos 6, que daria menos 2. Então isso aqui ainda pode ser escrito assim, ó. 8x elevado a menos 2, usando a mesma ideia que foi usada aqui em cima. Mas se você não quiser usar potência negativa, né, ou se a simplificação dentro do contexto que você estiver trabalhando for melhor dessa forma, dá para deixar assim. Mas é só ter essa atenção, né? Ó, se o de cima é maior, vai sobrar algum x em cima, certo? Faz a diferença, 3 menos 2 deu 1, então a potência tem expoente 1 ali no x. Aqui de baixo é maior, 6 menos 4, 2. Só que como o de baixo é maior, então a potência com expoente 2 do x vai ficar embaixo, certo? Se você preferir, dá para deixar em cima também com o menos 2. Mas eu vou fazer mais um vídeo depois falando sobre esses casos aqui de potências com inteiros negativos e também de potências fracionárias, né? Então no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas por enquanto vamos ficar com as potências naturais aqui, né? Com expoentes naturais. Ok, e agora, esse último aqui, né? Aqui nós temos duas letras, x e y, certo? E o que a gente vai fazer, né? A gente tem que simplificar x com x e y com y. Não dá para misturar essas coisas. Isso é a primeira coisa que a gente tem que saber. E agora a gente pode usar essas duas maneiras de pensar aqui que a gente estava analisando, nesse caso aqui, né? Olha só, olhamos para o x primeiro. X ao quadrado, x à quarta. O de cima é menor do que o de baixo. 4 menos 2 dá 2. Então, quem vai ficar embaixo aqui? O x ao quadrado, certo? 4 menos 2 igual a 2, então x ao quadrado. Em cima, não vai ficar nenhum x. Vamos ver o y agora. Y à quarta, y. Então, a potência de cima é maior. 4 menos 1, 3. Então, vai ficar um y ao cubo em cima, certo? Então, nesse exemplo C, a gente usou as duas ideias juntas, né? Primeiramente, usamos aqui para o x o que foi feito aqui e depois usamos para o y o que foi feito aqui. E isso segue para qualquer expressão algébrica dessa forma, né? Com outras letras, né? Dessa forma que eu digo, assim, divisões nesse formato, tá? E é isso daí, né? A gente usou nada mais aqui do que nada além das regras de potenciação e de enxergar como a coisa funciona, usando a definição de potência, né? Então, assim, não tem segredo, né? É só a gente lembrar das definições e das regras de potenciação, que é o que é básico, né? Então, assim, a matemática, às vezes quando a gente olha uma coisa dessa, parece, nossa, que coisa complexa, mas não é. É só a gente dar um passo atrás, lembrar de como as coisas são definidas, quais as propriedades que elas possuem e aplicar isso, e a gente resolve esses problemas sem
maiores dificuldades, né? Então é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, deixa escrito aqui embaixo, curta o vídeo e compartilhe também com quem está estudando isso aqui, para que a matemática aí fique mais fácil, né, ou se torne mais familiar para todos aqueles que quiserem aprender. Então é isso aí e a gente se vê no próximo vídeo.